Ele pergunta aqui, qual a melhor forma de orientar o médium iniciante sobre como lidar com os efeitos da mediunidade, ainda deseducada? Como, por exemplo, forte sonolência, dores de cabeça. Bom, gente, a gente sempre tem que pautar pelo bom senso. Então, antes da gente considerar que a causa de um transtorno é espiritual, a gente tem que eliminar as causas físicas. Tá? Então, uma avaliação fisiológica é importante para ver se essa dor de cabeça, se essa fraqueza ou essa sonolência não tem origem fisiológica. Nós temos vários estados fisiológicos que podem ocasionar essas situações. Então, por exemplo, a deficiência nutricional mediada por parasitoses. Então, muitas parasitoses, elas eliminam alguns nutrientes essenciais para o desempenho das funções intelectuais. Então, acontece, por exemplo, a pessoa tem muita dificuldade de concentração. É um processo obsessivo? Não. Por exemplo, se você tiver deficiência em determinados nutrientes, toda vez que você mudar a frequência das suas ondas cerebrais, você terá sonolência. Então, se você tem deficiência de fosfato, de determinados nutrientes, eles são essenciais para as chamadas ondas alfa, que são as ondas do aprendizado, da memorização, da concentração. Então, toda vez que você tentar alcançar este nível de atividade neurológica, você vai ter um sono terrível. Por quê? Você está cansada? Porque você acordou mal ou não dormiu? Não. É porque para as ondas alfa, ela exige uma quantidade de oxigênio, uma quantidade de nutrientes. Se você não os tem, você consegue se manter bem nas ondas beta. Mas quer ver um exemplo? Você é uma pessoa que se concentra totalmente na atividade externa. Presta muita atenção nos detalhes, no lado externo. Então, a pessoa que se concentra nos seus sentidos, no meio, ela tem uma predominância de ondas beta. Então, ela acorda de manhã e faz 50 mil atividades. Toda vez que ela senta para ouvir uma palestra, ela dorme. Sentou para assistir um filme, ela apaga. Não importa que hora do dia, se é de manhã, de tarde, de noite. Não interessa. Quando ela senta para uma atividade mais lenta, que requeira maior concentração, ela dorme. Aí eu vou dizer, é um obsessor que me ataca nessa hora, por não prestar atenção na palestra? Não necessariamente. Pode ser falta de oxigenação cerebral. A pessoa não respira corretamente e não tem oxigênio suficiente para as chamadas funções superiores. Pode ser uma deficiência nutricional, por exemplo. Quer ver uma coisa que os nossos avós falavam muito? Para aquele que estudava muito? Olha, você vai estudar muito, você tem que comer um pirão de cabeça de peixe. Lembra? Que é um tratamento popular dos antigos. Por que eles falavam isso? Porque o fosfato é essencial para os processos intelectuais. Se você tem deficiência na sua nutrição dessas substâncias, você vai afetar o seu comportamento. Quer ver um outro exemplo? Uma senhora veio perguntar. Olha, eu acho que eu tenho uma obsessão. Toda vez que eu vou ler um livro espírita, me dá um sono. Eu disse, só o livro. Quando eu vou assistir novela, não. Quando eu vou assistir outra coisa, não. Mas livro espírita me dá um sono. Eu pego o livro, abro, me dá sono. Eu disse, olha, pode ser outra coisa. Pode ser, por exemplo, atrofia cerebral. Aí a pessoa assustou. Como assim? Se você aprendeu a ler com 6 anos, aí desenvolveu a leitura, e você só usa a sua leitura para ler placa, rótulo de alimento, fazer compras, você não exercita essa área cerebral. Tem gente que nem assiste filme legendado para não ter que ler legenda. Então, o que acontece? O cérebro é muito prático. Se tem uma área que você não usa, por exemplo, se a gente engessar o braço e ficar 40 dias engessado, vai ter uma certa atrofia. Por quê? Como você não usa, vai diminuir a circulação e o aporte de nutrientes. O cérebro é igual. Se tem uma área que você não usa para nada, diminui o aporte de nutrientes e de circulação. Quando você vai usar o braço engessado, por exemplo, você vai sentir dor. Mas o cérebro não tem terminais da dor. Então, um sintoma que você está numa área pouco usada é o sono. Então, toda vez que falta nutriente ou falta circulação, o sintoma não é dor, é sono. Então, você vai ler, dá sono. Como é que a gente supera? Então, não é um obsessor, é atrofia. Como é que a gente supera a atrofia do braço engessado? Fazendo fisioterapia, não é? Você começa a atividade e vai aumentando. Como é que a gente vence a atrofia cerebral? Usando. Então, você começa, pega um livro mais fácil, insiste.
marca uma hora do dia e vai aos poucos aumentando sua atividade cerebral. Isso, contudo, com a memória, com a concentração, é uma questão de exercício. Se você quer músculos mais bonitos e atraentes, você não vai malhar. Você quer um cérebro mais bonito e atraente, você vai malhar também o cérebro. E a gente malha o cérebro como? Exercitando-o. Então, primeiro, elimine as causas físicas. Faça o exame de sangue, faça o exame hormonal, veja se você não tem nenhum distúrbio químico. Dores de cabeça pode ser objeto de enxaqueca, dificuldade circulatória. Depois que você elimina todas as causas físicas, aí você vai ver causas psicológicas. Por exemplo, tem pessoas que falam que gostariam de exercitar a mediunidade, mas tem medo. Medo do quê? Do espírito? Não, até ela já aceitou a existência do espírito e a imortalidade da alma. Mas ela tem dificuldade em lidar com as consequências da certeza da vida após a morte. Então, se você exercitar a mediunidade, você vai ter essa certeza. Com essa certeza, você terá uma obrigação moral de alterar o seu comportamento. Então, você vai ter que largar a amante, você vai ter que largar determinados comportamentos menos dignos ou antiéticos. E muitas pessoas, com medo de ter que enfrentar essa mudança, criam restrições, tanto de natureza física como de natureza psicológica, à prática da mediunidade. Chama-se mecanismo de fuga. Então, por exemplo, lembra? A criança tem que fazer uma prova e tem uma dor de cabeça terrível. Você tem que enfrentar uma situação e você tem uma dor de barriga. Isso é um processo fisiológico? Não. Isso é um processo psicológico chamado fuga. Então, a pessoa que deveria exercitar a mediunidade ou ter uma atividade objetiva, ela começa a criar subterfúgios de natureza física e psicológica para fugir desta realidade. Então, antes da gente encarar que um processo físico é consequência da mediunidade, a gente tem que eliminar as causas físicas e as causas psicológicas. Então, eliminando isso, trabalhando com bom senso, a gente terá um comportamento mais objetivo com relação a isso.